existem alguns homens que abandonam a família, ou tem alguma mágoa, a família tem alguma mágoa com ele, às vezes o cara cai numa doença, fica ali no hospital, e muitas vezes ali quem cuida é um vizinho ou algum amigo, e a família afastada, né? Isso acontece bastante, a gente vê também muito, né? Lamentável, mas acontece também. Acaba sendo mais um motivo para esse cuidado masculino, né? Isso, verdade, muito bem. Um cuidado, um motivo a mais para que o homem se cuide, principalmente aquele que não tem família, que não tem gente mais chegada, né? Para evitar que isso aconteça. E, doutor, eu sempre gosto de trazer informações, né? Principalmente no caso do câncer, né? Embora estamos falando aqui do câncer de próstata, que é um câncer estritamente de homens, né? É um câncer que é aferido em quem tem próstata, que é homem, né? Um ponto que você trouxe pra gente agora, que pra mim, de fato, a gente quando fala câncer colo, a gente sempre é levado ao pensamento do colo do útero, né? Que é um câncer feminino. Isso. Mas esse câncer do colo, que pelo que o senhor falou, a partir dos 50 anos, é uma frequência de visitação ao urologista também? Isso. O câncer de colo, geralmente, ele é tratado pelo coloproctologista, né? Outra especialidade da cirurgia. Mas hoje o rastreamento recomendado pelo Ministério da Saúde é a partir dos 50 anos. Mas só que tem que ter uma atenção. Pacientes que não têm história familiar de câncer de colo retal, é o câncer de intestino. Esses pacientes a partir de 50, mas se você tiver uma história familiar positiva, aí esse rastreamento ele tem que começar um pouco antes, a partir dos 40. Existem algumas síndromes também que a gente chama poliposes, alguns pólipos formando no intestino, que esse rastreamento ele pode se dar até antes, até com 20 anos. Isso vai depender muito da genética daquele paciente, da história familiar. Eu vou trazer agora algo pessoal. Eu, por exemplo, eu perdi agora em março a minha mãe para um câncer que tudo indica que ele começou no útero. Isso. Esse é uma situação de risco para mim? No caso, sua mãe é paciente feminina, câncer de colo, né? O importante aí também é que você tem uma história familiar positiva de câncer. Com certeza, câncer de colo, de útero, você não vai ter que ser, com certeza, né? Mas aí você já tem que ter um pouquinho mais de cuidado, ligar o sinal de alerta, porque geralmente os cânceres eles se dão através de mutações genéticas. E se sua mãe teve um câncer de colo de útero, você também tem que estar... Minha mãe e 2 tios. E 2 tios. Seus tios foram um câncer de... Eu tenho um tio que ele teve um câncer na garganta. Isso. E eu confesso que outro não sei, porque só espalha no grupo da família. Tio tal tá com câncer. E a gente acaba ficando assustado. E ainda mais porque parece que tudo se acusou de uma vez só, sabe? Foi o da minha mãe estourando. E logo, assim, quase que de imediato, outro tio meu também teve ali a confirmação de um câncer. Isso. Então, uma parte da família estava correndo aqui com minha mãe, a outra parte da família correndo com esse tio. Então, a gente acaba não sabendo. Mas, enfim, de confirmado, eu creio que uns 3 casos de câncer tem na minha família. É uma das perguntas que o médico vai fazer sempre para uma boa anamnese, que é uma boa história clínica, o médico vai lhe examinar bem, ele vai perguntar a você se você tem história familiar de câncer, né? Porque se você tem história familiar de câncer, principalmente em parentes de primeiro grau, que ali se enquadra pai, irmão, tio, ali você já tem que estar um pouquinho mais alerta. Né? Nessa situação, ou alguém na mesma situação que eu, que teve uma mãe, um pai, um tio que teve câncer, ele já, os preventivos, digamos assim, masculinos, não podem ser para o padrão. Já seria melhor o 45 anos para próstata, já seria interessante. Já reduzir o rastreamento ele ser um pouco mais cedo, né? E estar um pouquinho mais alerta a alguns sintomas, sinais também, que podem ali revelar algum tipo de câncer ou suspeita, né? Uma pergunta agora que está vindo é assim, para os homens, qual é a melhor forma de prevenir, seja dentro do câncer? Nisso a gente pode falar, o senhor falou um pouquinho sobre um estilo de vida, né? Isso. Alimentação, como que o homem pode prevenir um câncer?
Sim, Daniel, hoje em dia a população no geral, ela está vivendo mais, né? E às vezes o preço que a gente paga por viver muito também é ter algum tipo de câncer. O câncer de próstata, como eu lhe falei, ele está muito associado com a idade, né? Um paciente com mais de 65 anos, ele vai ter um risco muito maior de ter câncer. Se você viver muito, até 100 anos, provavelmente você vai ter um câncer de próstata. É um câncer muito prevalente em homem, né? Mas, assim, existem alguns tipos de câncer, que o principal é estilo de vida. Nesse se enquadra o câncer de próstata. Você vai ter que ter aí uma vida saudável, fazer atividade física, ter uma alimentação regrada, rica em vegetais, em legumes. A pessoa tem que ter bons hábitos, dormir bem, evitar tabagismo, evitar álcool. Isso tudo vai influir para o paciente ter menos risco. Na medicina, nem sempre, nem nunca, né? Mas quando você combate os fatores de risco, a chance de você ter um câncer ela diminui drasticamente. Doutor, você me falou uma coisa que me preocupou mais ainda. Porque, ok, eu não fumo, eu não bebo, mas nas correrias do dia a dia, para conseguir todo o que a gente precisa fazer, esse dormir bem é algo que eu acho que a gente não tem conseguido fazer, né? O que seria dormir bem? Você falou aí numa coisa também interessante, que muita gente às vezes negligencia isso, que se chama a saúde mental, né? A saúde mental também ela é importante, o homem também tem que cuidar de sua saúde mental. A gente vive aí numa sociedade muito competitiva, né? A gente tem muita responsabilidade, isso acaba às vezes muito influindo ali no nosso psicológico, depressão, ansiedade, isso atrapalha nosso sono, né? E essa parte de saúde mental também ela tem que ser levada em foco. É importante, sim. A saúde ela começa pela mente. A mente sã, corpo sã, como diz o ditado. Mas dormir bem aí seria um bom tempo de sono, pelo menos 8 horas por noite, né? Um sono profundo seria mais ou menos isso, dormir bem. E trocar a noite pelo dia, mas assim, dormindo essas 8 horas de dia, teria o mesmo impacto? Na realidade não, né? Porque o nosso organismo, existe uma coisa chamada círculo circadiano. Ali você vai liberar hormônios. E a noite ela é importante, ali onde você vai ter uma liberação de melatonina. Tudo isso vai ser importante no seu sono. E às vezes de dia, com a claridade do sol, isso não acontece. É verdade. E, doutor, outra coisa que a gente falou sobre alimentação ainda. Então, assim, qual é o impacto do açúcar nesse estilo de vida, no agravamento ou prevenção do câncer? O açúcar, você come muito açúcar, é claro que você vai ter uma tendência maior a engordar, né? Porque é carboidrato, tal, ali você vai ter uma tendência a engordar. E a obesidade ela está relacionada com alguns tipos de câncer também, né? E sem contar também que um paciente gordo para tratar câncer também é mais difícil, né? E hoje em dia a recomendação é que você evite açúcar, até para evitar diabetes, um ganho de peso acima do normal. Então o açúcar ele é uma coisa que tem que ser deixado um pouco de lado também, para que você tenha um hábito de vida também mais saudável, né? E com tudo isso a gente vê algumas importâncias. E eu me impressionei de fato com essa questão do dormir bem. Porque às vezes a gente entende que a gente tem tido uma vida saudável, né? Como eu falei, eu não bebo, eu não fumo, eu não uso drogas, mas pela sua fala, então eu estou em altíssimo risco, porque eu tenho caso familiar de câncer na minha família e não durmo bem. E a minha alimentação também não é das melhores. Eu gosto muito de gordura, eu gosto muito de óleo, eu gosto muito de açúcar, né? Vamos dizer Tudo que não presta, né? Às vezes é bom, né? Vamos colocar aqui também uma outra coisa, né? Esse não é tanto para homens, é mais um negócio de criança. Mas vamos colocar também alimentos como miojo, né? Esses hiperindustrializados. Eu vejo um falar que tudo bem, um falar que não. Qual é a relação deles também com o câncer? Tem essa relação direta? Sim, tem. Os produtos industrializados, eles aumentam sim o risco de câncer, né? Alguns produtos que têm nitratos na sua composição, alguns corantes, eles têm relação com o câncer. Por exemplo, o câncer de estômago, ele tem relação com produtos industrializados.